Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. E já está chegando a nossa conferência, uma igreja cheia de graça, que acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro. E contará com a presença dos pastores Dênio e Solange Lara, da Igreja Dínamos, em São Paulo. Essa conferência será uma bênção, por isso você não pode ficar de fora. Toda a sua célula deve estar aqui presente para receber as palavras poderosas que o Senhor estará liberando sobre nós naqueles dias. Se você ainda não fez a sua inscrição, não perca tempo. Aproveite, pois hoje é o último dia para você fazer no valor promocional do primeiro lote, de R$ 35. A partir de amanhã, o valor da inscrição será de R$ 40. Por isso, aproveite a oportunidade, mobilize toda a sua célula para que todos possam participar deste grande mover. A programação da nossa conferência terá início na quinta-feira, dia 11, à noite, para todos os irmãos no prédio da Videira Central. Na sexta-feira, teremos programação pela manhã, para as mulheres no prédio da Videira Central e para os homens no prédio da Videira Marivan. Retornaremos com as programações para toda a igreja à tarde na Videira Central. Esteja se programando desde já para que você não perca nenhum momento. Oh, impressionante, infinito, sabe? Estamos na segunda semana do nosso jejum Casas Cheias de Graça. Por isso, gostaria de estar convocando você e a sua célula a estarem intensificando as orações. Quero convocar cada um também a estar participando de todas as reuniões, nas casas e nos prédios. Nesses dias, o Senhor irá liberar palavras poderosas para a nossa igreja, bênçãos sem medida. Por isso, não deixe de participar de nenhuma programação que estamos organizando para você, para a sua célula, para toda a igreja. Amanhã teremos reuniões para todos os líderes e líderes em treinamento da igreja. Venha participar das reuniões, não falte. E durante a semana, continuaremos reunindo nas casas. Na quinta-feira, teremos o nosso culto de oração. Quero convocar você e toda a sua célula também a estarem participando dos nossos cultos, que tem sido uma bênção. No dia 13 de outubro, estaremos iniciando a terceira etapa do nosso projeto. Essa etapa será chamada de Expandindo a Graça, onde estaremos visitando casas de pessoas que ainda não conhecem o Senhor, para estarmos orando, ministrando palavras poderosas sobre essas famílias. O objetivo é que cada casa, cada família possa ser alcançada para o Senhor. Você pode estar desde já procurando o seu pastor de rede, seu discipulador, seu líder de célula e indicando uma casa para ser visitada. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra mim. Pastor, eu vejo o esforço da igreja em abrir os olhos dos irmãos quanto ao perigo que alguém de ideologias que são essencialmente anticristãs. Ok, entendi a colocação. Você tem visto o esforço da igreja para alertar aos irmãos quanto ao perigo de ideologias que são anticristãs, são anticristo. É verdade. Você sabe, eu não estou muito preocupado com nomes. Deixa por sua conta você votar no nome que você achar mais apropriado. Mas, por favor, lembre-se dos seus valores como cristão. Ok? Eu mencionei semana passada, vou falar de novo. Então, é muito ruim que nós pregamos a vida e você vai votar em alguém que defende o aborto. Entende? É muito estranho que nós tenhamos casa de recuperação para toxicômano e você vote num partido que quer legalizar a droga. Não tem sentido você fazer isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não vote em quem defende a destruição da família. Então hoje eu estava pegando lá a revista Veja, é uma revista comemorativa de 50 anos, tem lá um artigo
só para falar mal da nossa visão de família, que é a visão de macho e fêmea, biologicamente falando, não tem nada a ver com cabeça. Biologicamente falando, existe o macho, existe a fêmea. Existem diferenças físicas entre macho e fêmea, em todas as espécies. Ok? Deus fez assim, para que houvesse o quê? Procriação, houvesse filhos. E é esse o ambiente que Deus planejou, que a família tivesse. Mas se você vê alguém defendendo, não, família é uma invenção humana. Família é uma construção sociológica. Não é, isso é a cobra sibilando no meio das páginas da revista. Família não é invenção humana, é invenção de Deus. Foi Deus que viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus deu para o homem a mulher, não deu várias, deu uma. Porque é um casamento heterogâmico, monogâmico. Ou seja, é macho e fêmea, mas é só com um. Deus estabeleceu isso. Ah, porque quando vocês falam isso, vocês estão falando da intolerância. Não, vou te falar uma coisa, olha para cá. Nós somos crentes. E o crente, essencialmente, é alguém que tolera. Por que nós toleramos? Jesus contou uma parábola, que é chamada a parábola do trigo e do joio. Quanto você lembra dessa parábola? Eu vou contar rapidinho para você. A parábola é o seguinte: tinha um agricultor que ele veio e semeou trigo no seu campo. Mas depois veio o adversário, no horário que ele não viu, e semeou o joio. O joio e o trigo, quando estão crescendo, são muito semelhantes, não dá para ver a diferença. Só quando brota a espiga é que vê a diferença entre o joio e o trigo. O trigo fica dourado, mas o joio fica escuro e não produz nada, estéril, é uma praga. E aí, os servos daquele lavrador falou: o senhor quer que a gente vá lá arrancar o joio? Qual foi a resposta do lavrador? Não, deixa crescer junto, porque se você for lá tentar tirar o joio, pode ser que você arranque o trigo junto. Então deixa crescer junto. No dia da seara, no dia da colheita final, aí vamos separar o joio do trigo. Que dia é esse? No dia em que Jesus vier nas nuvens, Ele vai enviar os seus anjos, e nesse dia Ele vai colher o trigo e largar o joio. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas qual foi a proposta que foi feita? Bom, Jesus depois, vamos explicar, né? Jesus depois explicou a parábola. Ele falou: a lavoura é o mundo. A lavoura é a igreja, irmãos? Nessa parábola não. Nessa parábola é todo o mundo. O trigo são os filhos de Deus. Ok? O trigo são os filhos de Deus. E o joio são os filhos das trevas. Nesse mundo, os filhos de Deus e os filhos das trevas crescem juntos. Às vezes tem um discurso parecido. Às vezes tem até um comportamento parecido, mas tem naturezas diferentes. Aí pode ser que apareça alguém dizendo: Senhor, vamos lá separar nesse mundo o joio do trigo? O que o Senhor falou? Não. Porque se você fizer isso, você vai arrancar trigo também. Deixa crescer junto. Então, nesse mundo, as coisas crescem juntos. Se você encontrar algum evangélico enlouquecido, propondo fechar igrejas que não são evangélicas, fechar centro espírita, fechar aquela igreja que adora Satanás, se você encontrar um crente desse, você repreende ele duramente. Porque ele não está a serviço do reino de Deus. Está me ouvindo? Nesse mundo, o Senhor disse que vai crescer junto o trigo e o joio. A melhor coisa é a liberdade. Quantos concordam comigo? Crente, ele tem uma vocação autoritária. Por quê? Porque ele quer prevalecer na marra a verdade. Não é assim que funciona. Ok? Então, se aquele ali quer adorar o diabo, ele tem direito, sim ou não? E você não deveria ir lá xingá-lo. Você não deveria falar mal dele. É um direito dele.
Ele tem esse direito de adorar quem ele quiser. Deus deu esse direito, é direito sagrado. Ele tem direito de adorar quem ele quiser. Mas nós também queremos o direito de adorar quem nós quisermos. Quantos entendem? Então, nós damos para os outros o que nós queremos para nós. Então, muitas pessoas, às vezes, fica parecendo que nós somos contra os homossexuais. Presta atenção, não somos contra ninguém. Olha para cá. Se um homossexual quer viver a sua vida como homossexual, ele tem que ter liberdade para isso. Entende o que eu estou dizendo? Ele tem que ter liberdade. Ele quer alugar o seu apartamento, viver lá com o seu companheiro, ter a sua vida, ele tem todo direito, e você tem que respeitar esse direito dele. Qual que é o problema que acontece hoje? O problema hoje não é contra os homossexuais. O problema hoje é uma ideologia que quer atacar os nossos filhos. Eu li essa semana um artigo, vou traduzir para você. Um artigo do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Se você não entende bem isso, é da Inglaterra. E olha, é muito interessante, porque diz assim: a ministra britânica das Igualdades, Penelope Mary Mordaunt, pediu às autoridades que investiguem as razões do dramático aumento de 4.000% nos casos de crianças que se identificam como transgênero. Ela quer saber de onde tem vindo a influência. Por quê? Em 2010, em todo o Reino Unido, que são quase 70 milhões de pessoas, teve 97 casos de crianças que tinham insatisfação com o próprio gênero. 97. Esse ano subiu para 2.520. De 90 para 2.520. Uma coisa impressionante. Desse total, 45 crianças tinham entre 4 e 6 anos de idade. E elas, por lei, têm o direito de receber uma injeção de hormônio para inibir a biologia. Com 4 anos. Antigamente, quando havia sensatez, crianças de 4 anos não podiam ir em lugar nenhum pedir uma injeção de hormônio porque ela queria ser outra coisa. Antigamente, quando os pais tinham autoridade, eles sentavam com os filhos e explicavam: você ainda é muito criança, você não sabe das coisas, você não sabe nem o que é macho e fêmea ainda, você não tem clareza. Quando você crescer, você pode fazer essa escolha, mas por enquanto tem que acreditar no que o papai diz, mamãe diz. Papai está dizendo para você isso, isso e isso. Isso era o normal. Agora não é normal mais. O pai e a mãe não podem dizer para o menino que ele é menino. Se porventura ele assistiu um desenho, alguma coisa, ou ele apareceu querendo brincar com a Barbie, ele ganhou um direito de ganhar uma injeção na Inglaterra. Com 4 anos de idade, irmãos, que mundo é esse? Vê se o anticristo não está às portas. Isso não é no Brasil, não. Esse é num país dito primeiro mundo. É o primeiro a ir para o inferno, acredite em mim. Porque eles estão fazendo uma agressão tão grande com essa geração. Não tem noção do que vai acontecer no futuro. Então veja, nós não somos contra um adulto que tem condição, clareza de fazer escolha. Se ele fizer uma escolha, nós respeitamos. Mas nós somos contra ir para as escolas para influenciar crianças de 4 ou 5 anos de idade, como se elas soubessem o que é uma identidade de gênero. Isso é demoníaco. Não vote em quem quer fazer isso. Se você vota, você está votando contra a sua família. Por que eu estou falando isso mesmo? Porque o Senhor é bom. Voltando a essa questão. Não vote. Eu te falo isso, eu não devia falar, né? Mas eu não estou fazendo propaganda para político nenhum, estou falando das bandeiras da igreja. Não vote numa ideologia que quer destruir sua igreja. Entre no site do partido. Entendeu? São ideologias que são contra a igreja. São contra todo tipo de religião. Você fala: pastor, não é contra só nós, é contra todo mundo. Isso é só para disfarçar. Eles vão contra você, a igreja. Eu estava vendo um debate na Band, né, de pessoas que entendem de política,
E um sujeito levantou e falou, eu não sei agora essa discussão, porque os evangélicos agora estão todos falando de comunismo, que o comunismo. E ele falou, não sei onde é que estão vendo isso. O último comunista morreu, era Oscar Niemeyer. Eu falei, é porque ele é estúpido. O comunismo mudou de nome. Hoje nem Cuba é comunista oficialmente mais. Na Constituição eles tiraram a palavra comunismo. Mas eles são, acredite em mim. A Venezuela não tem um nome comunista, é bolivariano. Mas acredite, isso é só um palavrão para comunismo. A Coreia do Norte é comunista. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse pessoal todo é contra a China. Não, a China é capitalista. Ela pode até ser capitalista porque deixa o povo ganhar dinheiro e ficar com aquilo para si. Mas é o lugar onde mais tem perseguição a cristãos no mundo. No mundo, mais do que os muçulmanos. E os muçulmanos é difícil de ganhar deles, acredite em mim. Na China, recentemente teve eu falo 15 dias atrás, perseguição forte do governo, destruindo bíblias, crucifixos, qualquer coisa que lembre cristianismo. Muitos padres e freiras foram presos. Pastores nem se fala, totalmente na clandestinidade. Então, assim, não brinque, essa ideologia existe. E tem muita gente que defende ela dentro das universidades, doutrinando as pessoas. Não vote nisso. Ah, pastor, mas o outro lado não é muito melhor. Mas pode não ser melhor no seu aspecto, como você gostaria que fosse o anjo Gabriel se candidatando, né? Porque estamos num momento agora, se o político não for um cara sem defeito, ele não presta, não vale nada. Então, de repente, ganhar assim uma ética da perfeição. Então, presta atenção. É claro, todos nós temos deficiências, tem aquelas que são inaceitáveis na vida de um político. Ok? Tem mesmo. Algumas são inaceitáveis. Mas presta atenção, olha o que o sujeito defende. Bate com você como cristão. Não, antes de ser cristão eu sou um cidadão. Mentira. Se você é assim o seu caso, você não converteu ainda. Quem converteu sabe que antes de qualquer coisa, ele é filho de Deus. Antes de ser marido ou esposa, antes de ser filho ou de ser pai, antes de ser empregado ou patrão, ele sabe, eu sou cidadão do céu. Primeira coisa que eu sou. As outras coisas vêm depois, influenciadas por esta. Domingo que vem eu vou falar mais sobre isso. Aleluia. E o Videira News de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Videira News.